Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sabrina Alves, aqui em Marte ou em Alpha Centauri. E hoje eu tô aqui para um plantão especial de grandíssima importância, muito mais importante do que o vídeo que eu subi ontem, que eu já tinha gravado no final de semana passado. E final de semana passado ou início dessa semana. E o assunto de hoje é mais importante. Eu vou soltar esse vídeo com urgência e é pra gente entender um pouco sobre o que vem acontecendo com essa tal da PEC da blindagem ou PEC da bandidagem. Ontem eu estive conversando novamente com a queridíssima Jana Marques e tanto eu quanto ela estávamos por fora de muita coisa. Então eu passei o dia de ontem lendo bastante, muitas matérias e acabei fazendo um resumo para que a gente possa compreender juntos o que é essa PEC, o que ela significa, o que pode acontecer a partir de agora, né? E vem cá, vamos descobrir juntos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações, deixe seu like e seu joinha. E se torne membro se acaso você achar meu canal interessante ou gostaria de apoiar essa pequena garotinha trans aqui a fazer mais conteúdos, ok? Vamos ao assunto? Eu vou ler, porque, como eu disse, eu não tenho um roteiro na cabeça. É um resumo de tudo que eu li ontem. E logo eu faço algumas outras intervenções. Antes de tudo, melhor do que a gente começar já falando da PEC da blindagem, é importante a gente saber em qual cenário político a gente está. Em qual cenário político a gente está, eu digo, referente à Câmara dos Deputados, tá? Referente à Câmara dos Deputados, a gente precisa saber quem são os partidos que estão em maioria lá e por que tanta coisa contra o povo sai desse lugar, desse antro. Então vamos lá. O tamanho das bancadas da Câmara em 2024. Eu tirei esse quadro, essa imagem com os dados da página Poder 360. Então vamos lá. Eu vou começar falando de dezembro de 2024. Ignorem janeiro de 2024, porque aqui ele dá um paralelo entre os dois, mas aconteceu alguma coisa entre meio aí e reduziu um pouco o número de deputados, que vocês vão saber o porquê. Então nós temos, do PL, nós temos 93 deputados. Isso até dezembro de 2024. Do PT, 68. União Brasil, 59. PP, 50. Republicanos, 44 deputados. MDB, 44 deputados. PSD, 44 deputados. PDT, 18. Podemos, 14. PSB, 14. PSOL, 13. PSDB, 12. PCdoB, 7. Avante, 7. Cidadania, 5. PV, 5. PRD, 5. Solidariedade, 5. Novo, 4. Rede, 1. Sem partido, 1. No total, 513 deputados. Que, por sinal, em junho, eles conseguiram subir esse número para 500 e... Deixa eu confirmar. 531, se não me engano. 531 deputados em 2026 é o que parece que teremos. É justamente um número, se tínhamos 513 e precisamos de 531, esse número é importante para a direita, extrema direita e também para o centrão, porque essa quantidade de deputados que entra é uma possibilidade maior de que eles consigam votos a favor dos interesses deles.
dos interesses do centrão, da direita e da extrema-direita. Nós sabemos que o centrão é o mais vendido, é o mais corrupto. Talvez agora com o avanço da extrema-direita esteja perdendo posto, né? Mas tudo que é de ruim é a união entre centrão, direita e extrema-direita. Isso a gente tem certeza, até mesmo porque eles são os números maiores dentro da Câmara dos Deputados. É importante que a gente mude esse número de deputados de centro, extrema-direita e direita na Câmara de Deputados, porque estamos vendo a bagunça que está se tornando. Por um lado, o governo, a presidência, tenta exercer o seu papel, sua função, mas é barrado por esses bandidos que estão ali eleitos por pessoas como eu e você. Não digo eu porque eu não voto na direita, extrema-direita e nem no centrão. Eu voto especificamente nos partidos de esquerda, mas também temos surpresas com partidos de esquerda, que logo mais adiante a gente vai ver. Então, a gente tem uma Câmara de Deputados basicamente de direita, de extrema-direita, direita e centro. E é por isso que temos essa bagunça, porque apesar de termos um presidente de esquerda, a maioria ainda é composta por eles, que foram postos nesses lugares pela maioria da população, infelizmente. Se nós temos 93 deputados do PL eleitos, é a maior bancada, mesmo depois de vir de um governo basicamente feito pelo PL, que foi onde surgiu o bolsonarismo. Ali é o antro bolsonarista. E visto isso, visto a quantidade de deputados que temos de cada partido dentro da Câmara de Deputados, vamos lá, a PEC da blindagem. O que é a PEC da blindagem, né? Então, vamos começar aqui no contexto. Os deputados aprovaram uma PEC que basicamente blinda ainda mais os políticos, dificultando processos e prisões contra eles. Agora o texto vai para o Senado. O Senado também é outra questão, viu? Que a gente tem que analisar a quantidade de senadores que tem, que são progressistas ou de esquerdas, a quantidade que tem de centro e a quantidade que tem de direita e extrema-direita. Abriu o processo, primeiro ponto, abriu o processo só com autorização da Casa. Para processar criminalmente um deputado ou um senador, o STF teria que pedir autorização para a Câmara ou o Senado. E a votação entre os parlamentares para decidir isso seria secreta. Ou seja, não teríamos acesso a quais votos deram os candidatos, né? Aliás, os candidatos não, os parlamentares. Os parlamentares. Não teríamos acesso a isso. O que não seria possível a gente identificar e combater essas pessoas, como nós iremos combater mais adiante, através dos votos nessa PEC da blindagem. Segundo ponto, prisão em flagrante. Mesmo pegando o político no flagra de um crime grave, a casa dele teria 24 horas para decidir. A Câmara dos Deputados, ou a casa a qual ele pertence, né? A casa política a qual ele pertence. Mesmo pegando o político no flagra de um crime grave, a casa dele teria 24 horas para decidir, em voto secreto, se mantém a prisão ou não. Terceiro ponto, só o STF pode prender e apreender. Só o Supremo poderia decidir medidas cautelares como prisão preventiva ou bloqueio de bens contra parlamentares, tirando esse poder dos juízes de primeira instância. Ou seja, os juízes de primeira instância, a primeira turma, não teria esse poder enfim, de aplicar uma prisão preventiva ou bloqueio de bens. Quarto ponto,
foro privilegiado ampliado. Além de presidentes, ministros e congressistas, os presidentes de partidos com cadeira no Congresso também passariam a ser julgados apenas pelo STF. É isso. Os presidentes de partido com cadeira no Congresso também passariam a ser julgados apenas pelo STF. E agora? A PEC foi aprovada na Câmara e agora segue para o Senado. Se for aprovada por lá, vai virar lei. É promulgada pelo Congresso e não precisa da assinatura do presidente. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Porque se essa PEC for aprovada lá pelo Senado, isso vai virar uma lei. E ela não passaria por um possível veto do presidente. Ela já entraria em vigor. Traduzindo, a proposta cria mais uma camada de proteção para os parlamentares, dando a eles mesmos o poder de barrar investigações e processos contra colegas. E tudo isso votado de forma secreta, sem o público saber quem votou em quem. Por isso, o apelido é PEC da blindagem ou PEC das prerrogativas. Gente, essa PEC facilitaria muitíssimo a vida, principalmente do Centrão, que adora uma corrupção, adora um dinheirinho dentro da roupa interior, da roupa íntima, sabe? Sabe-se lá, um dólarzinho na cueca, um dinheirinho dentro da meia. Enfim, eles gostam muito disso, eles entendem muito disso. E facilitaria muito a vida deles. Porque se a Câmara é quem vai decidir se essa pessoa pode ser, se esse bandido pode ser processado, e esse bandido tem muito poder aquisitivo, e seus bens ainda não foram congelados, não houve uma medida cautelar preventiva, ele pode molhar a mão dos coleguinhas. E muitos desses colegas de centro, direita e extrema direita, e também, infelizmente, uma minoria dentro da esquerda, votariam a favor dessa pessoa e contra a justiça, contra o que rege a nossa democracia, nossa Constituição, principalmente. Eles teriam uma proteção, uma segunda... Aliás, eles já possuem foro privilegiado, o que já blinda eles de certa forma. A gente muitas vezes se sente frustrados com tanta impunidade ou com demora em processos. E a partir dessa PEC da blindagem, a impunidade vai ser maior ainda. Porque nós sabemos que eles atuam em grupos, e que eles são facilmente comprados. Que eles são vendidos já de natureza. Eles não estão ali ocupando aquelas cadeiras através do nosso voto, porque eles querem fazer valer o nosso voto. Porque eles querem dar aquilo o que o povo precisa, as necessidades do povo. Eles não querem isso, eles estão olhando pelos benefícios próprios. Nós já gastamos muito dinheiro com esses bandidos que ocupam cadeiras eleitorais, cadeiras políticas. Já gastamos muito. Tem muita gente que reclama, porque se gasta muito com bandidos na prisão e tal, só que se esquecem dos super salários que têm esses políticos e que na maioria das vezes estão em contra dos nossos interesses, das nossas melhorias, dos nossos programas e projetos sociais para um bem-estar comum, principalmente da grandíssima parte pobre do Brasil, da população pobre. E essa PEC da blindagem é uma vergonha, porque fica escancarado que essas pessoas, porque tem nomes. Todas as pessoas que votaram em favor dessa PEC da blindagem têm um nome, esse nome pode ser pesquisado.
E, e nós não devemos votar nessas pessoas. Porém, existe uma parte do lado do bolsonarismo que vota apesar de qualquer coisa. As provas podem estar na cara, eles podem estar roubando na cara da pessoa, e eles vão estar em favor simplesmente porque eles são fanáticos e é, não aceitam reconhecer seus erros, seus crimes, principalmente. Vide a anistia que estão pedindo para aquelas pessoas que fizeram o que fizeram, cometeram crimes e mesmo assim estão pedindo anistia. Eu vou falar um pouco a respeito da improbidade administrativa. Ai, Sabrina, mas o que é que tem a ver a improbidade administrativa? São coisas completamente diferentes. A gente precisa entender o que é improbidade administrativa, porque essa PEC da blindagem também vai beneficiar aqueles políticos que cometem improbidade administrativa. Então a gente precisa saber o que é isso. Que tipo de crime é esse que servidores públicos e políticos que cometem podem sofrer consequências, né? Ter suas punições referentes a esse crime. Então vamos lá. A improbidade administrativa é o nome jurídico para um ato de mau caratismo de um agente público, como um político, que fere os princípios da administração pública. Em termos bem simples, é quando um político desvia dinheiro público, enriquece ilegalmente e recebe propina, causa prejuízo aos cofres públicos, superfatura obras, frauda licitações, age contra os princípios básicos do governo, age com negligência, viola a lei. As consequências. As consequências podem ser perda do cargo e dos direitos políticos, pagamento de multa, obrigação de devolver o dinheiro desviado. Esse não é um crime comum que vai para a cadeia, mas uma infração cível com punições severas para a vida política do envolvido. Quem comete improbidade administrativa se beneficiaria muito com essa PEC caso ela seja aprovada. Volto a repetir. Quem comete improbidade administrativa se beneficiaria muito com essa PEC caso ela seja aprovada. Vocês entendem? A maioria dessas pessoas que votaram a favor, ou elas cometeram algum tipo de improbidade administrativa, ou talvez elas estejam pensando em cometer algum tipo de improbidade administrativa. Não só isso, improbidade administrativa é o menor dos crimes, visto que existem crimes muito maiores que, se essa PEC for virar uma lei, vir a vigor, crimes muito maiores como aquele que mandou dar fim a Marielle. Em 2018 ele foi para, aliás, ele foi condenado, alguma coisa assim. E se fosse depois dessa PEC, talvez ele estaria livre. Porque a bancada maior odiava a vítima, né? A gente sabe disso. E não só ele, como outras pessoas, Dona Zambelli, Dona Flor de Lis, outras pessoas que cometeram atrocidades, desde um atropelamento e acabou matando a pessoa, outro que diz que a namorada que se, né, mas que a arma era dele e tal, enfim, coisas aí que aconteceram e essas pessoas continuam em liberdade, viu? Sem nenhum problema, porque existe, né, certos benefícios de ser político que te deixam basicamente na impunidade, que te blindam. Sem a PEC da blindagem, eles já estão blindados de alguma forma. Com a PEC da blindagem, basicamente eles estarão ganhando imunidade completa. Quase, porque vai depender dos seus amigos. E olhando o cenário da Câmara, é completamente favorável para esses bandidos de extrema direita e centrão. Então vamos lá.
Quem comete improbidade administrativa se beneficiaria muito com essa PEC, caso ela seja aprovada. A improbidade administrativa, ato contra a administração pública com desvio de dinheiro, enriquecilho ilícito e etc. Muitas vezes anda de mãos dadas com crimes comuns, como corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Aqui está porque um político comete improbidade, porque um político que comete improbidade se beneficiaria. Número 1. Dificuldade extrema para ser processado criminalmente. O processo por improbidade em si não é criminal, é cível. Então, tecnicamente, não cairia sob a regra da autorização da casa. Porém, os fatos que configuram improbidade quase sempre configuram também um crime. Para investigar e processar esse crime, o Ministério Público ou a Polícia Federal precisariam da autorização do Congresso em voto secreto. Na prática, se um parlamentar é acusado de desviar verba pública, improbidade mais crime da corrupção, seus colegas poderiam barrar a investigação criminal com um voto secreto. Isso enfraqueceria tremendamente todo o caso, inclusive a ação de improbidade, que muitas vezes se baseia nas mesmas provas do processo criminal. Número 2. Blindagem imediata com a prisão em flagrante. Se o político for pego em flagrante recebendo propina, a decisão de mantê-lo preso caberia aos seus colegas em uma votação secreta. É muito mais fácil que ele seja solto rapidamente, podendo até atrapalhar as investigações. Meus amigos. Vocês estão entendendo até aqui, né? As facilidades para se cometer um crime. Ou seja, e eles fizeram essa votação durante a noite ou durante a madrugada, como toda organização criminosa faz. Como bandidos que eles são. Porque não existe outra palavra. Ponto número 3. Controle das medidas cautelares pelo STF. Medidas cautelares cruciais em casos de improbidade, como o bloqueio de bens para evitar que o dinheiro desviado suma, ou a suspensão do cargo. Aí vem o que acontece com a PEC. Com a PEC, apenas o STF poderia decretar essas medidas. O STF é notoriamente lento e sobrecarregado. Isso daria ao político muito mais tempo e maneiras de protelar as consequências e esconder provas, comparado a um juiz de primeira instância que geralmente é mais ágil. Ponto número 4. Ambiente de impunidade. O mecanismo de voto secreto para proteger colegas cria um ambiente onde a impunidade pode florescer. Se um parlamentar sabe que, para ser investigado, seus pares terão que votar a portas fechadas, ele fica menos temeroso das consequências de seus atos. A lei passa a ser o que o grupo decide internamente e não o que a justiça determina. Vamos à conclusão desse meu resumo. Embora a ação de improbidade administrativa em si não seja diretamente afetada pelo texto, a PEC cria um sistema de proteção que se beneficia enormemente qualquer político que esteja envolvido em ilegalidades, incluindo a improbidade. Ela dificulta, atrasa e muitas vezes pode impedir totalmente que as investigações criminais paralelas avancem, que são a espinha dorsal para se combater a corrupção e o desvio de recursos públicos. Em outras palavras, a PEC não protege só inocentes, ela blinda principalmente quem tem algo a esconder. Você ainda tem dúvida de que essas pessoas que votaram a favor têm algo a esconder? Ou que elas estão planejando fazer algo futuramente? Ou elas são muito íntimas a alguém que cometeu algum desses crimes? Fica bem desenhadinho para vocês quais são os interesses desse pessoal que poderia estar votando pela isenção de impostos,
sobre a renda de quem ganha até 5 mil reais, pela isenção da conta de energia para milhões de famílias pobres ou em extrema pobreza, a escala 6x1, que beneficiaria todo o nosso país, visto que a maior parte é de trabalhadores e não de empresários. São tantas camadas, gente, e eu acho que deu para entender o que é que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo criar um caos. E aí, como o Lula é quem tá no poder, isso seria diretamente vinculado a ele. Mesmo que ele não tenha nem o poder de vetar essa lei, como eu expliquei para vocês. Não passa por ele. A PEC da blindagem não vai passar por ele. Saiu da Câmara dos Deputados, ela vai pro Senado. E lá no Senado a gente tem outras pessoas. Outras pessoas que talvez... Eu vi ontem um stories de uma parte da fala da Damares. Que eu não sou a favor da Damares, não sou uma das trans amigas dela. Longe de mim. E ela estava sendo consciente, ela estava sendo coerente em ser contra a PEC da blindagem. O que mais me deixou chocada foi saber, porque essa votação foi feita em 2 turnos na Câmara dos Deputados. E no primeiro turno, até deputados do PT votaram, foram 12 ao todo. Tudo bem que 2 deles, no segundo turno, deram para trás, voltaram atrás e votaram, mas o que importa é o primeiro turno. Votou uma vez a favor, seu nomezinho tá aqui e você jamais deverá ser votado por nenhum petista, por nenhum esquerdista que seja. Porque você está em contra, você está pensando nos seus interesses ou defendendo algum amigo, tentando encobrir algum amigo. Então vamos lá, aos nomes dos queridos do PT, para que nós, pessoas progressistas, pessoas de esquerdas, que infelizmente talvez alguns de nós tenhamos votado nessas pessoas porque elas chegaram ao poder, elas estão ocupando uma cadeira lá para votar contra a gente. Anotem os nomes e não votem nunca mais nessas pessoas. Os nomes e os estados, viu? Número 1, senhor Paulo Guedes, do PT Minas Gerais. Número 2, Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. Número 3, Merlong Solano, do PT Piauí. Número 4, Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Número 5, Kiko Seleguin, do PT São Paulo. Número 6, Gilmar Tato, do PT São Paulo. Número 7, Florentino Neto, do PT Piauí. Número 8, Flávio Nogueira, do PT Piauí. E Piauí tá babado, hein? Número 8, Flávio Nogueira, do PT Piauí. Número 9, Doutor Francisco, do PT Piauí. Número 10, Gilvanda Faro, do PT Pará. Número 11, Alfredinho, do PT São Paulo. E número 12, Ayrton Faleiro, do PT Pará. É muito triste, né, que até dentro das bases esquerdistas a gente tem esses traidores, esses bandidos. O que não é de hoje, já sabemos. Os bandidos não definem os partidos onde eles querem estar, mas nós podemos ver de que foram 12 dentre mais de 50 que são os deputados. Então é uma minoria dentro dos deputados dali. O importante é que a gente tenha os nomes para a gente poder apontar eles e jamais voltar a votar neles. Essa é a parte mais importante. Por isso, nenhum voto deve ser secreto. Essa PEC da blindagem pede para que votos sejam secretos. Nenhum voto tem que ser secreto vindo desses políticos, porque eles nos devem explicações, eles nos devem transparência.
Nós votamos neles não para eles fazerem o que eles quiserem, para eles defenderem os nossos interesses, para eles buscarem nossas melhorias. E a proposta foi aprovada por 353 votos a 134 no primeiro turno e 344 a 133 no segundo turno. Eram necessários pelo menos 308 apoios. O texto agora segue para o Senado. Se aprovado pelos senadores, vai à promulgação. PECs não requerem sanção presidencial. Ficou entendido, né? Os ratos se uniram no meio da madrugada, reuniu toda a organização criminosa para se blindar contra a justiça essa que atinge a mim, atinge você como pessoa comum, mas que não atingirá eles a partir dessa PEC, assim como já não atingem, porque eles possuem um foro privilegiado. Eles se veem completamente imunes a muitas coisas, estão buscando mais imunidade, mais benefícios, em subir mais salários para eles, em aumentar o número de anos em que eles podem permanecer no cargo, em subir o número de deputados que existe na Câmara, sendo que boa parte deles ali, mais de 90 deputados do PL, mais de 90 deputados do PL, lutando contra o povo, procurando blindar a eles mesmos, seus comparsas, e livrar a cara dos mandatários. Nessa brincadeira, até os presidentes de partidos também se verão blindados. Pessoas que nem eu nem você votamos ou decidimos que eles sejam presidentes desses partidos. Mas eles se verão respaldados por uma lei que não votamos, que não temos interesse e que não nos beneficia para nada. Nos deixa mais ainda à mercê de bandidos. Se já estamos à mercê de bandidos, agora estaremos à mercê de bandidos descarados que vão rir na nossa cara e dizer: eu não vou pra cadeia porque eu tenho imunidade. Porque eu tenho um grupo de colegas que não vai deixar nada acontecer comigo. E aí rola corrupção, dinheirinho na cueca, dinheirinho na meia, dinheirinho dentro da maleta, e vai que vai, e emendas parlamentares, improbidade administrativa, e aí o outro que pode sair e atropelar, e o outro que pode matar a namorada, o outro que pode abusar de crianças. E aí? E aí eles se juntam quando eles conseguem de que isso seja, de que tenha a maioria de votos a favor, se juntam para rezar um Pai Nosso e colocar o nome de Deus no meio dessa bandidagem, dessa pilantragem, dessa falcatrua. É vergonhoso, é vergonhoso. 2026 tá aí, gente. Eu conversando com a Jana falando que ela tá muito frustrada e tal, que isso faz mal pra ela, que ela não gosta nem de estar seguindo as políticas. Eu vejo, cada vez que eu falo de política aqui, meu vídeo não vai tanto pra frente, mas é necessário. Nós precisamos combater, e quanto mais informação tivermos, melhor a gente se defende. Eu sei que você talvez não se preocupe com política, não tem interesse com política, só que você sofre as consequências de não se importar com política. Domingo terá manifestações por todo o Brasil em contra dessa PEC e também contra a PEC da anistia que está avançando. E eu vou trazer um vídeo que também vai ser outro com urgência, que eu já tenho a pauta mais ou menos preparada. E a gente precisa debater sobre isso. Eu podia estar aqui falando da minha vida, falando das minhas memórias, das minhas lembranças, etc e tal, mas... E principalmente porque eu tô aqui, né, na Espanha. Eu podia estar muito cômoda falando disso. Mas é necessário. Eu também sou brasileira, eu também me preocupo pelo que acontece no meu país. Eu tenho família no Brasil. Eu tenho sobrinhos no Brasil que eu quero que eles tenham um futuro melhor. E não que eles fiquem nas mãos de políticos bandidos, que agora podem ficar aí à torto e à direito, cometendo seus crimes e dependendo dos amigos para livrar a cara deles. E eles permanecerem no cargo, eles permanecerem com tudo, como se nada tivesse acontecido.
E o pior de tudo é que o povo brasileiro tem a memória tão fraca que vota de novo e que deposita o voto. E que por mais que a gente traga dados, que a gente traga informações, as pessoas ainda não querem se importar. Porque política é chato. Mas o voto é obrigatório, meu amor. Se o voto é obrigatório, você tem que, no mínimo, saber em quem você está votando. Muita gente vota pela cara, vota por alguma palavrinha bonita que o político falou, vota porque ele deu uma cesta básica, ou vota porque ele vem com projetos mirabolantes que nunca vão sair do papel. E a gente fica refém desses larápios, desses bandidos, desses canalhas. A gente precisa se unir, a gente precisa combater, a gente precisa principalmente pedir para que eles gastem o tempo deles naquilo em que nos beneficia, porque votamos neles para isso. Votamos neles para isso. A parte de lunáticos, eu falei no meu vídeo Respondendo Patriota, existe uma parte da direita e da extrema direita que são de pessoas inteligentes, conscientes, etc e tal. Que eu acho que foi o que aconteceu no caso da Damares. Ao menos nesse momento, não sei quando chegar a votação lá no Senado. Pode ser que tudo mude, porque tudo é estratégia política, já que 2026 está aí. E eu acredito de que existam pessoas que têm inteligência e que não se deixam levar pelas ideias lunáticas, por esse fanatismo todo e que pensam com certa coerência. Então, para você que é de direita, faça seu papel. Esteja ao menos do seu lado. Ao menos do seu lado. Já que vocês gostam de pensar no seu próprio benefício, pense no seu benefício. Pense que, já que vocês dizem que querem livrar o país da corrupção, querem deixar que tenhamos liberdade de expressão e tal, tudo bem que vocês não aceitam nada contrário, vem aqui me xingar, né, simplesmente porque eu estou expondo minha posição política, e vem me xingar de maneira pessoal e não de maneira a atacar minhas ideias ou meu posicionamento político, e sim atacando a minha pessoa diretamente. E aí eu percebo que são pessoas que não têm muita inteligência, que tem algumas faltas de inteligência, ou de educação, talvez. E procurem fazer a parte de vocês. Se vocês querem mesmo o bem do Brasil, isso não é ficar do lado do Lula, é simplesmente ficar em contra dos corruptos, em contra dos bandidos, que vocês dizem que tanto lutam. Olha, eu tô aqui, ó, falando. Nome de 12 do PT, e eu sou esquerdista. Não sou petista, mas sou esquerdista. Estou falando o nome aqui de 12 deputados do PT que votaram a favor dessa PEC da blindagem. Vocês poderiam fazer o mesmo com os mais de 90 deputados que votaram, suponho, se não foi 90, foi mais de 80, que votaram a favor dessa PEC da blindagem, e fazer um textinho, fazer um videozinho, colocar nas suas redes sociais ou conversar com seus amigos e explanar esses nomes dessas pessoas, como eu tô fazendo aqui, porque é importante a gente fazer autocrítica também para quem está do nosso lado. A gente não pode fechar os olhos, passar a mão e falar, ai, porque tá do meu lado, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tá. Vamos lá, número 1. Paulo Guedes, PT Minas Gerais. Número 2. Odair Cunha, do PT Minas Gerais. Número 3. Merlon de Solano, do PT Piauí. Número 4. Leonardo Monteiro, do PT Minas Gerais. Número 5. Kiko Seleguin, PT São Paulo. Número 6. Gilmar Tato, PT São Paulo. Número 7. Florentino Neto, PT Piauí. Número 8. Flávio Nogueira, PT Piauí. Número 9. Dr. Francisco, PT Piauí. Número 10. Gilvana Faro, PT Pará. Número 11. Alfredinho, PT São Paulo. Número 12, Ayrton Faleiro, PT Pará. É isso, gente. A gente tem que expor essas pessoas, a gente tem que soltar os nomes aos quatro ventos, nunca mais votar nessas pessoas, porque elas não estão defendendo os nossos interesses. Elas estão ali pelos interesses delas ou dos colegas que estão sentados ao lado. Se atentem, eu vou continuar aqui no combate. E vamos fazer nosso trabalho de formiguinha. Movendo um grãozinho de areia por dia, a gente consegue
mudar o rumo desse rio sujo que tá passando entre nós, né? E finalizo por aqui. Virá um outro vídeo em que eu vou falar sobre a PEC da anistia, o que vai rolar a partir de agora, mas isso mais pra frente. Eu já saturei um pouco essa semana de vídeo, esse daqui tá sendo um plantão de urgência, e o próximo também vai ser um plantão, mas eu suponho que ele só vai ser solto na segunda ou na terça. Visto que a PEC da anistia tem um prazo aí até o fim desse mês para que seja votada, para ver se vai adiante, se não vai. E aí nessa a gente tem surpresas. É isso, finalizo o vídeo por aqui, ficou longo, eu espero que você tenha entendido de que a PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem, ou PEC das prerrogativas, não nos beneficia em nada, muito pelo contrário, faz a gente retroceder muitíssimo mais. É inconstitucional. Parece que o ministro Dias Toffoli já pediu explicações maiores a respeito, já pediu para quem envie o texto para ele, dessa PEC da blindagem. E veremos no que é que vai dar. O mais importante é que nos manifestemos. Precisamos sair das cadeiras. Se você está em algum lugar onde vai ter manifestação, se some, se una a essas manifestações, porque é pelo bem de todos. Não podemos estar em mãos desses bandidos. Não se fala tanto que não querem bandidos no poder, que não querem políticos bandidos, que não querem ter políticos de estimação. Então vamos lutar, vamos também apontar para dentro dos partidos aos quais a gente apoia, que são das nossas linhas filosóficas ou linhas políticas, vamos também expor esses que estão contra os nossos interesses. Vamos expor. E vamos começar fazendo autocrítica, não apontando o lado de lá. Vamos apontar também o que tá ruim dentro do nosso barquinho, tá bom? É isso. Se acharam interessante esse vídeo, para alguém que não sabe o que é essa PEC da blindagem ou que tem algum interesse em saber, compartilhem meu vídeo ou compartilhem vídeos de outras pessoas, porque tá saindo um monte de gente aí falando sobre isso, em vídeos mais curtos, mais compactos. Esse daqui é um mais longo, é um resumido sobre tudo que eu li ontem. E é isso. Vamos continuar nosso combate, nossa luta para um país mais justo, um país mais transparente, um país que de fato faça algo pelo seu povo. Vamos cobrar esses políticos da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Vamos cobrar esses políticos pela escala 6x1 que precisamos com urgência. Não se pode viver sem se ter um mínimo de qualidade de vida. Se você viver só para trabalhar, isso é escravidão. E ainda mais para receber um salário pífio, porque ainda é um salário pífio. E também pela isenção da cobrança de energia para milhares de famílias, milhões de famílias em extrema pobreza e enfim, em situações degradantes que muitas vezes tem que pagar boa parte do seu salário mínimo, se é que recebem um salário mínimo quando não trabalham informalmente, e deixa tudo para energia, que graças a privatizações vem crescendo cada vez mais e com uma qualidade cada vez mais ridícula. Então vou finalizando por aqui, peço o seu like, peço inscrição se achou esse vídeo interessante, que ativem o sininho de notificações e que se torne membro se gostaria de ajudar essa gatinha aqui a melhorar, tanto em qualidade quanto a trazer mais conteúdos. Eu fiz uma comprinha básica para melhorar também o conteúdo aqui. E quando chegar eu mostro pra vocês. E é isso. Finalizo por aqui. Eu sou a Sabrina Alves, seja aqui em Marte ou em Alpha Centauri. E nos vemos no próximo, tá? Beijinho pra você. Tchau. Vamos à luta. Domingo, manifestações. Sabrina. Silicon. Saline. Poison.
Inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.